A pressão sobre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cresceu muito nos últimos dias. Com um trabalho pífio à frente da pasta, nem mesmo os bolsonaristas o defendem mais. No Outros Giros de hoje, nós vamos entender o porquê que o ministro olavista de Bolsonaro caiu. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos aqui com vocês. E para entender melhor como funciona o corpo do governo Bolsonaro, nós temos que explicar melhor como funcionam os dois lados que o formam. De um lado estão os militares, que ocupam diversos cargos muito importantes no governo Bolsonaro, de onde é a sua origem. Inclusive o presidente é capitão da reserva. E o Bolsonaro ouve de perto essas fontes do exército para tomar decisões importantes para o país. E do outro lado está a ala ideológica, que segue ali o guru do presidente, que é o Olavo de Carvalho. A ala ideológica do governo do presidente Jair Bolsonaro geralmente está colada também com a área religiosa. Porém, com o passar dos anos do governo do presidente Bolsonaro, a ala ideológica vem perdendo espaço. E vai perder um pouquinho mais de espaço, isso porque o ministro das Relações Exteriores, que é o olavista, o Ernesto Araújo, acabou sofrendo muita pressão e pedindo para sair da pasta hoje. Mas enfim, quem é esse tal de Ernesto Araújo? O Ernesto Henrique Fraga Araújo, ele é um escritor e diplomata brasileiro que está no cargo de ministro das Relações Exteriores do Brasil desde janeiro de 2019. Ele chegou até o governo Bolsonaro depois que um artigo dele sobre o Donald Trump chegou às mãos do Olavo de Carvalho. O Olavo então leu o artigo, gostou do que viu e recomendou a leitura para os seus milhões de seguidores nas redes sociais. E essa recomendação acabou chegando para o Felipe Martins, que é assessor de assuntos internacionais do PSL, e também para o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. E assim, o Martins, usando o Twitter, junto com o Eduardo Bolsonaro, fizeram o lobby para o Ernesto Araújo assumir o Ministério das Relações Exteriores, o que acabou acontecendo em 2019, pro azar do Brasil. Bom, agora depois que a gente já conheceu um pouquinho sobre essa história, de como que ele chegou até lá, a gente começa a falar da queda do Ernesto Araújo. A queda do ministro olavista, ela tem sido costurada principalmente pelo Congresso, na figura dos presidentes das casas, do Congresso com o Arthur Lira e também do Senado com o Rodrigo Pacheco. A avaliação comum dentro de várias áreas do governo é de que a atuação do chanceler contaminou a política internacional brasileira com vários vieses ideológicos. E não poderia ser diferente, né, gente? O cara é seguidor do Olavo de Carvalho. Uma das críticas mais contundentes ao trabalho do Ernesto Araújo se dá em uma suposta insuficiência do Itamaraty no diálogo para a aquisição das vacinas e insumos fundamentais no combate à pandemia da Covid-19. E o Ernesto Araújo, ele tem uma coleção de polêmicas que começa inclusive com a posse. A vergonha alheia começou de fato quando ele fez o discurso quando estava sendo empossado como chanceler brasileiro. No seu discurso, ele exaltou o guru Olavo de Carvalho, citou Renato Russo, falou grego, falou tupi, enfim, uma confusão danada. Outra questão que chamou a atenção foi que o chanceler foi barrado na visita do presidente Jair Bolsonaro a Donald Trump em Washington. Foi a primeira vez que no encontro entre os líderes do Brasil e dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores nacional foi excluído. Olha o tamanho dessa vergonha! E como eu disse, no início da crise com a Covid-19, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fez diversas acusações contra a China por ser responsável pelo vírus. E é claro que ele foi cobrado pela embaixada chinesa pelas declarações que ele deu. Aí veio o Ernesto Araújo e cobrou uma retratação não do Eduardo Bolsonaro, mas sim da embaixada chinesa. Ato que estremeceu ainda mais as ligações comerciais e diplomáticas do Brasil com a China, que é só o primeiro parceiro comercial do país. E no último final de semana, o Ernesto Araújo arranjou briga com o Senado brasileiro devido a uma treta com a senadora Cátia Abreu. O ministro publicou nas redes sociais sobre um almoço que teve com a senadora do PP no início de março. No post, ele diz que teria ouvido dela que se tornaria o rei do Senado se fizesse um gesto em relação ao 5G, mas de que ele não fez gesto algum. A senadora se defendeu do ataque e afirmou que é uma violência resumir 3 horas de um encontro institucional a um tweet que falta com a verdade.
E alguns senadores já entraram, inclusive, com o pedido de impeachment do chanceler. E eles também, de diferentes partidos, conversaram com a senadora Cátia Abreu a respeito dos ataques e viram que esse é um ataque orquestrado do ministro Ernesto Araújo com o aval da família Bolsonaro, principalmente na figura do Eduardo Bolsonaro, que veio a público defender o ministro. E como eu disse, a pressão estava gigante em cima do Ernesto Araújo, que acabou pedindo demissão. O ex-ministro agora das Relações Exteriores pediu demissão do cargo no final dessa segunda-feira. A informação ainda não foi confirmada pelo governo oficialmente, mas a TV Globo apurou que o Ernesto Araújo avisou da decisão de deixar o ministério a seus assessores próximos e já apresentou o pedido para o presidente Jair Bolsonaro da sua saída. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Catraca livre. Mostrar pra Claro, vocês. aquelas notícias que aquecem o nosso coração.